A graça e a paz, meus irmãos. A graça e a paz. Quantos estão felizes com Jesus aí? Coisa boa, irmão. Que domingo maravilhoso. Aliás, que final de semana maravilhoso. Deus tocou no coração de centenas de homens, centenas de mulheres. E não são números, são vidas. E eu me alegro com essa igreja que tem prazer em servir. Prazer em servir. Irmãos, haverá 2 arrependimentos, penso eu, quando Jesus voltar. O primeiro será daqueles que não o aceitaram como Senhor e Salvador. No dia que Ele atravessar as nuvens em glória, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, mas alguns se dobrarão de terror diante de Jesus e de seu governo. Mas eu acredito que vai ter outro arrependimento, que são dos salvos. É que poderiam ter feito mais por aquele que é digno. Poderiam ter feito mais, porque Ele é digno e merece. Que prazer imenso é servir Jesus, irmão. E eu oro para que você seja batizado com esse amor por Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro para que a graça do Senhor venha sobre sua vida. Eu oro para que você saia completamente transformado desse culto. Não porque é aqui, mas porque a graça, quando ela tocar a sua vida, ela vai tornar Jesus maravilhoso. Quando a graça nos toca, é como se todas as nossas barreiras fossem vencidas e nós estivéssemos frente a frente com Deus. E frente a frente com Deus, nós vemos todos os nossos pecados. Mas em vez de nos sentir culpados, nós nos sentimos amados. Porque a graça revela Jesus Cristo, aquele que salva e nos transforma. Eu oro para que Ele faça isso agora na sua vida. Para que o Espírito Santo faça isso sobre a sua vida agora. Eu oro para que você experimente a presença de Deus sobre sua vida. Eu oro para que você tenha uma experiência sobrenatural agora com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, se move nesse lugar agora. Toca a mim, meus irmãos, agora. Libera a tua presença aqui neste lugar. Refrigera a nossa alma aqui neste lugar, Espírito Santo. Leva-nos agora ao conhecimento de quem Jesus Cristo é. Essa é a minha oração. No nome de Jesus. Atos capítulo 11, versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de muita fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, o levou a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos.
Deixa eu te dar o contexto dessa palavra. Levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Ela começou com o martírio de Estevão. Esse foi o estopim. Naquele tempo, Saulo aqui, do texto, não era convertido. E ele e os outros religiosos perseguiram a igreja. Então teve a dispersão da igreja por toda a Judéia, Samaria, enfim. E aquilo que humanamente parecia uma tragédia, estava tornando a igreja missionária. Aquilo que era hostilidade para a igreja, na verdade, o que nós chamamos de perseguição, foi um empurrão de Deus para que a igreja cumprisse a sua missão. Lucas, o escritor de Atos, ele está contando que nessa dispersão dos que seguiam a Jesus, dos que amavam a Jesus, dos discípulos de Jesus, eles chegaram a Antioquia e ali houve um grande avivamento. Com esse avivamento lá em Antioquia, então os apóstolos em Jerusalém decidiram enviar Barnabé, um grande encorajador, um pastorzão. Barnabé chega em Antioquia e vê aquele avivamento acontecendo, se alegra muito, mas ele percebe que tem muitos novos na fé lá. Então ele lembra de um homem muito conhecedor da palavra, chamado Paulo. Então ele vai até a cidade de Tarso e traz Paulo. Com a chegada de Paulo agora e Barnabé em Antioquia, eles passam lá durante um ano discipulando aquela igreja, discipulando aqueles irmãos que nasceram de novo. E então, nesse lugar, eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Presta atenção, estamos com mais de 10 anos de existência da igreja, desde o Pentecoste. Lucas, durante toda a sua narrativa do livro de Atos, ele já chamou os seguidores de Jesus de discípulos, santos, irmãos, fiéis, salvos, os do caminho e tantas outras coisas. Mas agora, pela primeira vez em 10 anos, os cristãos, os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. E aqui, você precisa entender que é um nome descritivo. E a pergunta que eu faço quando eu leio esse texto, quando eu leio esse versículo é: o que aconteceu, que mudança foi essa nesses homens, nessas mulheres, que a cidade viu ao ponto de caracterizá-los com uma palavra que ainda não existia? É como se a cidade estivesse olhando para aquela igreja, para aquele grupo de irmãos e disseram: eles têm algo diferente, eles são tão parecidos com o Cristo que eles pregam, eles são cristãos. Foi o evangelho visível que gerou esse nome. Foi um batismo social. Quantos me entendem? Diga amém. E quando eu falo cristão, leia-se: leais a Cristo, fiéis a Cristo, comprometidos com Cristo, que pertencem a Cristo. Então, pela primeira vez em 10 anos, a igreja está adquirindo uma identidade própria. Eles não são mais os do caminho, eles não são mais judeus convertidos, eles não são mais gentios convertidos. Cristo não era agora apenas um nome nos lábios deles, era uma presença na vida deles, nos gestos, nas decisões, nos relacionamentos. E é interessante que Antioquia tinha um grupo lá chamado Herodianos. Quem eram os herodianos? Aqueles que seguiam Herodes. Só que surgiu um novo povo, uma nova comunidade, distinto, com uma cultura diferente, que não eram mais herodianos, eram os cristianos. Nessa cidade multicultural chamada Antioquia, existiam os que seguiam Herodes, mas também existem aqueles agora que seguem a Cristo. O nome cristão, ele nasceu quando Cristo se tornou, redobre sua atenção agora, visível demais
na vida dessas pessoas para ser ignorado. Cristo se tornou tão presente na vida deles que já não podia ser mais ignorado pela cidade. É uma palavra com peso de identificação. Dispensa outros adendos. Não foi um auto-reconhecimento. Não foi uma auto-identificação. Foi um reconhecimento da cidade. Não foi uma autodeterminação. Foi uma autenticação. Veio de fora da igreja, não de dentro. A igreja de Antioquia não alugou um galpão e colocou uma faixa ali: somos cristãos. Não era um slogan que eles criaram. Era uma igreja tão cheia de Cristo que era impossível não caracterizá-la como cristã. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Os membros da igreja de Antioquia eram tão fiéis aos ensinos de Jesus que uma nova palavra no universo precisou ser inventada para identificá-los. Eu fico maravilhado com isso. É por isso que Calvino, quando expôs esse texto, ele disse: um novo nome surgiu, para que o mundo todo soubesse que um povo cujo capitão era Cristo, agora vivia somente para a sua glória. Oh, irmãos, igreja, cristão não é quem diz ser, mas quem mostra Cristo em sua própria existência. Amém? Eu posso ouvir um amém? Atualmente, muitos podem dizer assim: mas eu sou cristão, pastor. Eu vou à igreja, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na Bíblia. Muitas vezes o evangelho é visível na sua boca, mas a pergunta é visível na sua vida? A sua vida é entregue a essa fé? Você tem frutos gerados por esse temor e pela graça de Jesus na sua vida? Você assumiu uma cruz quando decidiu seguir a Jesus? Porque acreditar não é sinônimo de conhecer. Acreditar em Deus não é sinônimo de conhecê-lo. Por exemplo, muitos acreditam que a lua existe, e ela existe. Mas quantos passaram horas estudando a lua? Pensando na lua, meditando na lua? Assim é quando o assunto é Deus. Somente acreditar não gera compreensão. Somente acreditar não gera intimidade e nem te dá limites de respeito a esse Deus. Então a questão gira em torno de: você acredita nesse Deus? Se acredita, o conhece? Se o conhece, o respeita? Tem o caráter dele na sua vida? E eu faço uma pergunta: atualmente podemos ser chamados de cristãos? O evangelho é visível em nossas vidas? Muitos dirão sim. Vou à igreja, canto louvores, leio a Bíblia, oro pela manhã, faço vigília, campanha e novena. Só que atividades espirituais não substituem transformação espiritual. Quantos estão aqui? Diga amém. Gente, o fariseu orava, o religioso jejuava, o escriba lia a Bíblia. Mas o discípulo de Jesus tem Cristo dentro dele. Vamos lá, gente. Não é apenas um discurso. Mas eu faço muitas coisas para Deus, muitas coisas espirituais. Se isso lhe faz pensar que é um cristão, você pode estar em perigo. Cristianismo não diz respeito à frequência, a programas espirituais. Até porque o próprio Deus, em Isaías 29, versículo 13, diz que em alguns programas espirituais Ele não está. A Bíblia diz: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Sabe o que Deus está dizendo? O ritual não mexe comigo.
O ritual não mexe comigo. Sua adoração pode ter corpo, mas não tem coração. E se a gente fosse dar uma atualizada mesmo nesse versículo hoje, assim, se pudesse assim, falar bem do jeito moderno, seria assim: até que vocês são bons autores, mas eu não quero uma novela, eu quero um culto de todo o coração. Portanto, ser cristão não é acreditar num poder superior e participar de ritos religiosos para este poder superior. Não, ser cristão é muito mais, meus irmãos. Guarde isso no seu coração, porque para mim é precioso. Para o cristão, Deus é um amigo próximo, não conhecido, distante. Para o cristão, Deus é um amigo próximo, não conhecido, distante. Cristão não é aquele que fala bem sobre Deus, é aquele que fala com Deus com frequência. É aquele que conversa com Deus, é aquele que tem intimidade com Deus. E aqui deixa eu confessar algo. Nós estamos tão acostumados com programas espirituais. Nós estamos tão acostumados em fazer coisas que nos convencem que somos cristãos, que perdemos o que é mais importante do cristianismo, que é a presença viva do Deus vivo em nossa vida. Ser cristão é muito mais do que confessar Jesus publicamente. Não é apenas um ato, um único ato. Não, é uma vida consagrada diariamente em qualquer tarefa que façamos. Eu não sei qual é a sua vocação, eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei quais são suas tarefas semanais, mas ser cristão é trazer Cristo para toda a nossa vida. É uma vida consagrada. O palco do verdadeiro cristianismo é o cotidiano. Amém, meus irmãos? Esse é o palco do verdadeiro cristianismo. É onde ninguém aplaude, mas onde os céus testemunham que você é de Jesus. Aleluia. Ser cristão é uma vida em contraste. Preste atenção. Ser cristão é uma vida em contraste aquela antes de você encontrar Jesus. Ser cristão é uma vida em contraste da vida que você tinha antes de você encontrar Jesus. Ou como diziam os místicos do passado, ser cristão é viver uma vida constrangida. Quantos de vocês, estando num ambiente, chegou uma pessoa que, por causa de ser ela quem ela é, ela te constrangeu? Seja em amor, seja porque você admira ela muito, mas ela te constrangeu. Ela chega e te constrange. É uma pessoa que você respeita tanto, que quando ela se aproxima, você se constrange. Quantos já passaram essa situação? Quantas vezes eu passei? Você se sente constrangido porque aquela pessoa chegou até você. Assim é o cristão. Ele vive uma vida constrangida por causa de Cristo. Sabe, é viver em gratidão violenta todos os dias, mesmo que os dias não sejam os melhores. Sabe, o cristão de verdade, ele peca, mas peca mal. Sabe, até o mal feito ele não consegue fazer bem feito. Ele peca, mas não peca bem. Sabe, porque ele sabe que tem uma presença na vida dele. O verdadeiro cristão, ele ouve a voz do doce Espírito Santo dizendo: você não pertence mais a você mesmo, você pertence a mim. Aleluia, meus irmãos. E Antioquia, pela primeira vez em 10 anos de existência da igreja no Novo Testamento, os seguidores de Jesus foram chamados de cristão.
Não foi uma identificação, uma auto-identificação. Foi uma constatação. Aquele povo vazava da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Sabe, ninguém disse nada. Eles não diziam assim, eu sou crente, eu sou da igreja. Não, era perceptível na vida deles algo diferente. Eles tinham uma presença diferente, eles tinham um jeito de viver diferente. Eles até sofriam diferente. É por isso que 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, diz assim: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão. Não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Sabe o que Pedro está dizendo? Existe uma distinção entre o jeito que um cristão vive e o que o não cristão vive. Presta atenção. Uma coisa é sofrer porque você cometeu pecados. A outra coisa é sofrer porque você está vivendo em santidade. Vamos lá, meus irmãos? Vamos lá, faz sentido para você isso? Você já passou por isso? O sofrimento do cristão não nasce da maldade que ele comete, mas da fidelidade que ele mantém. Porque se você sofre porque mentiu, traiu, enganou, etc., isso não é cruz. Isso é consequência. Por isso nós precisamos ter uma autêntica experiência cristã. E a experiência cristã, ela é perceptível. Não é possível ter um cristão 007. Porque Jesus disse que nós somos sal e luz. É impossível passarmos desapercebidos. A própria definição de nascer de novo, que está lá em João 3, do versículo 6 a 8. Jesus conversando com Nicodemos, diz assim: olha, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que você tem que nascer de novo, Nicodemos. Aí ele diz assim: o vento sopra aonde quer, você escuta, mas não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. O nascimento, o novo nascimento, ele é inexplicável. A gente não sabe como acontece. Você só sabe que um poder de Deus age sobre sua vida. Você só é afetado por uma transcendência que você não sabe explicar. Não é material, não é explicável, mas você é tocado por aquilo que é sagrado, pela graça de Deus. E você, se Deus for tão gracioso com você, você tem uma experiência beatífica, que só é menor do que um dia nós estarmos com a glória de Deus. Algo acontece na sua vida, que céus e terras se cruzam e você está de frente com Deus. Ninguém explica, mas tem os efeitos. É como o vento, ninguém vê, mas você sente. Não podemos negar que o vento existe, assim como não podemos negar que quem é salvo, nasce de novo, tem que mudar. Eu sei que é muito difícil classificar alguma coisa, porque a gente corre o risco de ser injusto, mas eu vou correr esse risco. A Bíblia classifica as pessoas em duas categorias: os que nascem apenas uma vez e os que nascem duas vezes. Existem aqueles que nascem da carne e são carne. Existem aqueles que nascem da carne e são carne, mas também nascem do Espírito, são salvos. Porque só é cristão se nascer de novo. Não existe esse negócio de cristão honorário. A verdadeira experiência cristã, ela é criativa. Pela primeira vez em Antioquia, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Algo surgiu naquele povo, em que não houve dúvida
de que algo aconteceu com eles. Quantos me entendem? Diga amém. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Toda experiência espiritual tem um efeito visível, material na vida de alguém. Toda experiência metafísica, toda experiência, mística, toda experiência com o Espírito Santo, toda experiência sobrenatural, tudo que acontece com você e Deus, tudo que o Espírito Santo faz na sua vida, gera algo material, visível. Não existe esse negócio de Deus falou comigo, Deus fez comigo e não aconteceu nada. Toda experiência espiritual gera alguma coisa não material. Porque não é o cristianismo que falha quando alguém não muda. Quem não mudou é porque não teve uma experiência com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque fé em Jesus é o ato de você se comprometer com as verdades de quem Ele é. É confiar naquilo que Ele é. E deixa eu te dizer uma coisa. Fé, a fé que salva, controla a nossa conduta. A fé que salva, ela me ensina a viver segundo a vontade de Deus. A fé que salva, ela exige compromisso com Deus. A fé que salva, como diz Tiago 2,17, ela gera frutos, tem obras. Crer não é suficiente. Até os demônios creem. Mostre-me sua fé, mas mostre-me as obras da fé na sua vida. A verdadeira fé em Jesus, ela é revolucionária, ela muda a nossa vida. Sabe, eu quero ser honesto com você aqui. Eu sou um homem fácil de dizer não ou sim. Você vai me ouvir poucas vezes dizer talvez. Pastor, você vai lá em casa? Não consigo ir. Você vai na festa? Vou, então eu vou. Ninguém me ensinou isso, talvez um pouco da criação do meu pai, mas eu sempre fui um homem que eu queria dizer o que eu queria dizer. E um dia, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E essa experiência foi tão forte, que eu tive que decidir se eu viveria a partir daquela verdade que a graça me mostrou, ou continuar a viver a vida que eu queria. E eu aprendi que Deus tem mais paciência com esse tipo de gente do que gente que fica inventando moda. Porque eu converso com alguns homens, algumas mulheres, sabe? Gente, de verdade, eu sei que a gente, pastor, parece bobo, mas não é não. Tem pessoas que elas conversam comigo, pastor, o senhor sabe, eu estou tão apaixonado por Jesus, né? Dá vontade de dizer assim, mas não parece. Igual a W. Tozer um dia, em um de seus livros, disse que um irmão chegou para ele: pastor, estou orando, jejuando, buscando a Deus. E ele começou a falar a W. Para. Ele disse: o que foi? Não parece. Você não está mudando. Não há mudança na sua vida. Sabe, eu gosto de gente que fala logo para mim assim, como eu encontrei alguns na universidade: eu não acredito que você acredita nesse livro preto. Eu falei: por quê? Porque é um absurdo Deus escrever um livro, ter palavras de Deus escritas num livro sagrado. Livro sagrado? Pelo amor de Deus, professor. A gente acredita no direito. Eu acho bom conversar com gente assim, sabe? Eu gosto. E eu falava para eles assim: não,
Eu acredito que esse livro, ele é palavra de Deus. Deus fala comigo. Se Deus disse que foi Jonas que engoliu a baleia, para mim está feito. E eles ficavam assim, abismados. Mas eu gostava de conversar com eles, porque eles eram verdadeiros. Mas tem umas pessoas que elas estão vivendo um cristianismo na cabeça delas, que eu não sei quem ensinou isso para elas. Talvez a maior heresia que está sendo contada por aí. Eu não sei de onde tirou na cabeça que cristão é aquele que vai para a igreja, que acredita em Jesus. Cristão é aquele que, crendo em Jesus, muda. A vida que antes eu tinha, agora eu não tenho mais. Porque é que eu vivo agora? Vivo no poder da ressurreição de Cristo Jesus. Sabe, cristianismo é um movimento de mudança. Depõe o velho homem e o novo homem entra em conflito com esse velho homem. É uma vida em contraste. Sabe, eu gosto de gente que diz logo sim ou diz logo não. Porque o verdadeiro cristianismo, meus irmãos, sabe, ele não é esse onde a pessoa continua na mesma vida o tempo inteiro. Não, lá em Antioquia, eles ficaram chocados com um grupo de pessoas, ao ponto deles terem que inventar uma palavra para caracterizá-los. Por quê? Porque eles eram semelhantes ao Jesus Cristo que eles anunciavam. Somos cristãos quando nos tornamos um tipo de encarnação da obra da cruz que acreditamos. Eu acredito que a igreja tem duas funções muito distintas, mas correlacionadas: levar o mundo a Cristo e levar Cristo ao mundo. Levar o mundo a Cristo, anunciar. Levar Cristo ao mundo, viver. Levar o mundo a Cristo, anunciando, pregando o Evangelho, porque ninguém será salvo por adivinhação. Amém? As pessoas precisam ouvir o Evangelho, entender a cruz, se arrepender, crer. Então a igreja anuncia, proclama. Mas não é só levar o mundo a Cristo, é levar Cristo ao mundo, ou seja, viver. Não é só ter o Evangelho na nossa boca, não, é tê-lo em nossa vida. Porque se nós temos o Evangelho em nossa boca, mas não temos ele em nossa vida, é traição disfarçada de religião. O mundo precisa do Evangelho em nossos lábios, mas precisa do Evangelho em nossas vidas, na nossa existência. Nunca esqueça o que eu vou te dizer: a vida do cristão é o primeiro sermão que o mundo ouve. Amém? A vida do cristão é o primeiro sermão que o mundo ouve. Ou você nunca se perguntou por que o mundo não está compreendendo a mensagem do Evangelho? É porque não podemos apenas oferecer a mensagem. Entenda o que eu quero dizer, nós temos que demonstrar que ela é verdadeira. Os que anunciam devem provar que ela é verdadeira nas suas próprias vidas. Como as pessoas acreditarão no que nós falamos, mas não naquilo que nós não vivemos? Alguém aqui, meus irmãos? É papel do cristão provar em sua vida que a mensagem da cruz é verdadeira. Não, mas ela é verdadeira. Não, se é verdadeira, então viva. O cristão é um ser em contraste com o mundo. Não melhor, não pior, diferente. Porque ele perdoa quando se espera vingança, ele fala a verdade quando custa caro, ele é generoso quando ninguém aplaude, ele vive em santidade mesmo que isso gere zombaria. Tem alguém aqui, meus irmãos? Aleluia. Ele espera em fé mesmo em meio à dor. Você é cristão? Sim. Acreditou na cruz? Sim. A graça revelou Jesus Cristo para você? Sim. Então me mostre. Como? Testemunhe. Testemunhe.
somos o alvo e o efeito do Evangelho. Somos o alvo, Cristo nos salvou. Fomos atingidos por tão maravilhosa graça, mas também somos o efeito. Estamos sendo transformados na graça que nos salvou. Paulo não disse, vivo como se Cristo vivesse em mim, Gálatas 2:20. Não, ele disse, Cristo vive em mim. E nós já conversamos isso muitas vezes. Igreja não é um endereço. Igreja é uma comunidade de pessoas onde o Senhor mora dentro delas. Aleluia. É um povo que ainda luta com a velha vida, sim, mas sem dúvida tem a nova vida florescendo dentro dela. Igreja é o projeto de restauração de Deus da humanidade. Então, o cristão, ele vive de forma coerente e convergente à vontade de Deus. Sabe, a gente precisava quebrar um paradigma aqui agora. Gente, pensa comigo. Não precisa nem de muito cálculo. Se fôssemos cristãos de verdade, à luz da palavra, crêssemos mesmo no que Jesus ensinou, bastava o sermão da montanha. Eu queria te dizer uma coisa, não teria um cristão sem emprego. Porque qual empresário que não desejaria ter um empregado ou um sócio que não deseja a mulher do próximo, que não furta, que não mente, que não dá falso testemunho? Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. Deveria. Mas vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Algo precisa acontecer no meio da cristandade. Algo precisa acontecer no meio de nós. Algo precisa acontecer no meio da igreja. E para a gente não sair aqui com muitas coisas, eu quero deixar uma. Eu aprendi com o Eugene Peterson que quando a gente coloca muitas exclamações num texto, a gente perde o destaque, nada se destaca. Então, qual é a condição que eu devo destacar para que uma pessoa realmente seja identificada como cristão? Se eu fosse espremer na Bíblia e tirar uma, arrependimento. Diga arrependimento. Não é vocabulário gospel, não é roupa, até porque hoje a gente nem mais tem essa diferença, né? Não é emoção, é uma mudança interior radical. É a alma gritando, pequei, somente contra ti pequei. Deus santo, 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 tem misericórdia de mim. Isso é arrependimento. E a essência do arrependimento é experimentar mudanças nas nossas percepções, disposições e propósitos. Pastor, será que eu me arrependi mesmo? É só você saber se você mudou. Se não mudou, é porque não se arrependeu. Irmãos, eu sei que não é um processo rápido, tá bom? Todo mundo aqui, ei, isso não é da noite para o dia não. Mas é com todo amor e zelo pastoral que eu lhe aviso. Não existe essa ideia de cristão que não muda. Vamos lá, irmãos. Não existe, nem é bíblico. De onde surgiu essa ideia absurda de que alguém pode ser cristão e viver a vida do jeito que quer? É impossível sermos os mesmos depois de darmos de cara com Deus. A salvação bíblica, o encontro com o Salvador, ele implanta uma raiz de mudança dentro de nós. Nos altera.
Me ajude, por favor. Como acreditar que alguém que está na prática intencional, constante, de furto, mentira, adultério, homossexualismo, fraude, etc., tanta coisa, como é que alguém pode me dizer que essa pessoa é cristã? Intencionalmente. Gente, a salvação, ela é um ato consumado, como também é um processo em andamento. O que é salvação? Salvação é: eu sou justificado, Deus me fez justo, eu sou salvo. Se Jesus voltar agora ou eu morrer, eu estou na glória, mais puro do que o anjo mais próximo da presença de Deus. Isso é justificação. Mas a salvação não é só um ato consumado. A salvação é um processo em andamento. Eu vivo em santificação. Como é que eu posso dizer que alguém é cristão se ele não muda? A confissão de fé dele não tem valor nenhum para o seu posicionamento prático. Tem alguém aqui, meus irmãos? Em essência, o cristão é alguém que é mudado, transformado. E qual é a porta? Arrependimento. Arrependimento. Sabe, deixa eu te falar, isso é uma mensagem maravilhosa para as nossas vidas. Isso é uma mensagem amorosa para as nossas vidas. Talvez você está me ouvindo aí e você se enquadre em tudo que eu falei agora. Deixa eu te falar que a graça de Deus agora venha sobre a sua vida. Porque é a oportunidade que Deus está dando para você ter uma mudança agora. É você se entregar agora ao Cristo. É você ser tocado agora pela graça. É você ser ministrado agora pelo poder do Espírito Santo. É você ser totalmente, sabe, inundado por um poder que não é seu. Sabe, eu oro agora, meus irmãos, eu oro agora. Meu Deus, Jesus faz isso agora. Eu oro por esse momento único na nossa vida, onde a graça abre os nossos olhos, então Cristo é visto. E Cristo arrebenta todas as nossas defesas, e nessa hora, nessa santa hora, a gente conhece a Deus. E apesar de todos os nossos pecados, a gente sabe que Deus nos ama. Aristóteles escreveu um texto lindo sobre a capacidade humana, o pensar, a destreza, a arte. Quase que enaltecendo o homem a um lugar único no universo. Até concordo, o ser humano é incrível. Nós fazemos coisas incríveis. Nós temos uma capacidade de mudar a nossa vida, o ambiente. Sabe, toda a física, toda a química, toda a metafísica, tanta coisa que a gente... É incrível, o ser humano é incrível. A tecnologia. Mas, irmãos, nós também somos os maiores doutores em nos meter em problemas com Deus. Nós não temos virtude suficiente para agradar ao nosso Deus que é santo, 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 santo. E arrependimento é você começar a orar e dizer assim: Senhor, eu estou aqui novamente. Eu sei que errei, mas não me abandone não. Não me deixe sozinho aqui não. Não me deixe sozinho com os meus desejos, não. Não me deixe sozinho, porque eu preciso do seu Santo Espírito para controlar a minha vida. Eu tenho na minha casa uma estante gigante só sobre livros. Sobre livros sobre a igreja. Igreja missional, igreja simples, até a igreja ideal. Eu tenho lá um nome de um monte de livro.
Mas sabe o que eu descobri? Que a igreja é relevante. A principal característica dela não é louvor efusivo, braço social forte, estilo missional que, sabe, envia missionário. Não, não há nada disso. A igreja mais relevante que existe nessa terra é a igreja que vive em arrependimento e santidade. Todas as outras coisas partem a partir daí. De novo, repito, não é um processo instantâneo, mas ele precisa estar começando ou continuado na sua vida. Eu não sei a sua experiência com Deus, mas a minha eu posso te contar. Não existe cristianismo se não tem um custo relacional. Quando Jesus entra na sua vida, tem custo. Tem custo. Tem custo. Não dá mais para ser o mesmo. Não dá para mais aceitar a vida que a gente tinha antes. Não dá mais para a gente continuar da mesma maneira. O Evangelho é uma mensagem universal. Mas os efeitos do Evangelho é exclusivo para aqueles que creem. Tem que crer. A igreja precisa ser um Evangelho visível. O cristão é quem muda. Isso é cuidado de Deus para as nossas vidas. E se Deus me der essa graça, enquanto eu for pastor dessa igreja, eu só vou enganar vocês todo domingo, só mudo o texto e vou pregar a mesma mensagem. Porque a única que salva é o Evangelho e a que transforma é o Evangelho. Porque essa é a maneira mais amorosa de Deus nos amar. Foi nos enviando o seu Filho Jesus Cristo para apontar os nossos pecados, mas também para apontar a nossa salvação. Ele mandou a lei. A lei nos desafiou e nós perdemos. Então ele envia Cristo. E Jesus cumpre a lei. Morre em nosso lugar. Diz que nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Mas Ele é o nosso Senhor e Salvador. E sabe, a igreja de Antioquia, ela não precisou de esforço para provar que era cristã. Ela só precisou de Cristo que agisse na vida dela para ela ser vista naquela cidade. Sabe, eu não sou contra as camisetas cheias de versículos ou os carros com os seus adesivos presente de Deus, não. Mas o verdadeiro cristão é aquele que carrega Cristo em sua face, no tom da sua voz, no seu modo de tratar os outros. Geralmente as pessoas não gostam de rótulos, mas eu queria ser rotulado. Ali, ó, ali um cristão. Ali um cristão. Ali um cristão. Assim como foram os de Antioquia. E tudo começa com arrependimento, meus irmãos. Tem gente que vem para a igreja para querer melhorar. O Evangelho não vem polir sua versão atual. Quantos estão aqui, irmãos? Fica com raiva não. E se ficar também, fica com Jesus, não comigo. O Evangelho não vem para polir essa sua versão atual. Ou a gente nasce de novo, ou não adianta melhorar. O Evangelho vem para enterrar o velho eu e fazer um novo nascer dentro de nós. E o que a gente faz numa hora santa como essa? Numa hora como essa, como Deus está aqui neste lugar, falando aos nossos corações. Sabe, fale a verdade para Ele. Jesus, eu não quero só mais acreditar em Jesus. Eu não quero só mais acreditar em Ti. Eu não só quero mais acreditar em Cristo. Eu não quero mais acreditar em... Eu quero ser transformado. Eu não quero só mais acreditar, eu quero ser transformado. Gente, não tem coisa pior, mano, do que fingir fé. Do que fingir que não, aquilo que nunca foi. Que Deus te dê a graça hoje de encontrá-lo. E que a graça venha sobre você e te transforme agora de todo o seu coração. Porque alguns de vocês já me ouviram 10, 20 vezes e continuam do mesmo jeito. Por quê? Porque ainda a graça não abriu os olhos de vocês. E eu estou orando, Senhor, eu não tenho poder nenhum para fazer isso, mas Tu podes fazer isso agora. Graça sobre graça aqui neste lugar agora.
Abre os olhos, tira as escamas agora. Que o teu povo veja primeiro a si mesmo e depois veja a grande salvação. Que veja a grande perdição onde nós nos metemos, mas veja o grande Salvador que é Jesus Cristo. Eu oro para que a amnésia dominical acabe, Senhor, porque tem pessoas que saem daqui e não lembram de nada após passarem por essa parede, por essa porta. Vive a sua vida como quer de segunda a sábado, e domingo acham que são cristãos porque vêm para a igreja. Ontem uma pessoa me marcou num vídeo. Eu nem gosto de ver esses vídeos da internet, eu acho tão bobinhos. Mas eu comecei a ver o vídeo, e o vídeo dizia assim, o cara começou a falar, disse assim, eu achei que eu estava indo para o céu, e quando eu percebi eu estou no inferno. Eu falei, mais um desses vídeos. Aí eu falei, fechei o celular. Aí depois, eu vou ver o vídeo. Aí peguei o vídeo, aí o cara está lá, não entendi como é que eu cheguei aqui. Eu acreditava em Jesus, não sei o que eu estou fazendo aqui. Chama o gerente, chama o que toma conta aqui desse inferno aqui. O cara chega assim, e aí, rapaz, eu acreditava em Jesus, eu ia para a igreja. Ele diz, a gente sabe. Então o que eu estou fazendo aqui? Você acreditava, você ia para a igreja, mas você não mudou. Ele não era seu Senhor e nem te salvou das maluquices da sua cabeça. Eu só estou melhorando o vídeo um pouquinho. Cristão é quem muda. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Amém. Fique em pé, baixe seus olhos, sua cabeça. Agostinho uma vez disse assim, não exatamente isso, mas deixou isso bem claro: quem canta ora duas vezes. E na angústia da sua canção, ele encontrou esperança. Eu queria que você fechasse os seus olhos, não como um ato místico, religioso, não, mas como um ato de ver a si mesmo. Pedir ao Espírito Santo para que fale com você.